Cada domingo da Páscoa, nós revivemos os ensinamentos de Jesus. E os ensinamentos de Jesus são também assumidos pelos apóstolos, aqueles que Jesus escolheu dentre os seus discípulos para ser os guardiões da mensagem do reino, para serem aqueles que dariam continuidade aos seus ensinamentos. E nós encontramos na primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, Paulo, Barnabé, com outros companheiros de missão, eles voltam nas comunidades, nas cidades onde eles tinham passado, concluíram a primeira passagem missionária, fundando as comunidades. Depois eles voltam naquelas mesmas comunidades para ver o que ficou. E Paulo se alegra com Barnabé de poder perceber que a passagem missionária deles gerou frutos, fruto de perseverança, de fidelidade à mensagem que eles tinham passado. E ele então encoraja essas comunidades para que elas sejam perseverantes também nas tribulações, nos obstáculos que muitas vezes poderiam aparecer, para que a fé fosse abafada, para que o entusiasmo, a novidade do Evangelho não pudesse sofrer danos por questões de perseguição, por situação de ciúmes, que poderia acontecer dentro da própria comunidade. Assim, eles conseguem ainda eleger dentro daquelas comunidades outras pessoas que pudessem ajudar aqueles líderes que já estavam mais firmes na fé. E assim, Paulo e Barnabé voltam felizes, animados, com esse trajeto missionário, com a revisão do trabalho missionário. Na segunda leitura nós vemos de São João que ele fala de novidades e fala que a ressurreição de Jesus, a fé em Jesus Cristo, é um evento de novidades. Ele tem uma visão, ele vê um novo céu, uma nova terra. Ele vê a nova Jerusalém. E nesta nova Jerusalém, uma nova aliança é firmada. É firmada na perseverança daqueles que creem em Jesus Cristo. E por isso, ele vai dizer de uma nova realidade. Quando se percebe a presença de Jesus através da vivência concreta dos seus ensinamentos, vê-se também uma nova realidade, uma vida nova que vai sendo gerada através do testemunho daqueles que creem. E então São João reanima a igreja que passa por tribulações e diz: na nova Jerusalém, ou seja, na realidade nova, firmada pelo testemunho daqueles que seguem Jesus Cristo fielmente, nós não precisamos ter medo da tribulação, de nada. Não há nada que possa nos impedir de caminhar, se nós caminhamos com Jesus. E se o nosso caminho é a Jerusalém celeste, se nós queremos chegar a Deus, nós sabemos para onde ir. E o caminho, o próprio Jesus Cristo nos aponta. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. E assim, nós chegamos ao Evangelho de hoje, onde Jesus vai dizer
desta grande novidade do reino. A novidade que ele traz é o amor sem fronteiras, o amor sem interesse, não o amor por circunstância, pois antes de Jesus também praticava o amor, mas muitas vezes não praticava a solidariedade. Havia o amor por interesse de grupo, aqueles que pertenciam ao mesmo grupo de família, aqueles que eram amigos entre si, amavam-se, mas não reconhecia e não conhecia o amor ao próximo, aquele que sai fora do nosso convívio familiar, fora do laço sanguíneo, fora do interesse circunstancial. E Jesus então traz uma novidade sobre a prática do amor, amar até os inimigos, amar aqueles que te odeiam, amar aquele que te ofende. Ele ensina o perdão como maior prática de amar. O perdão é o amor nas últimas consequências. E ele dá testemunho disso no cenáculo, quando ele, na última ceia, ele lava os pés dos apóstolos. Jesus lava os pés como sinal, para mostrar que lavar os pés dos discípulos é perdoar uns aos outros, é amar até o extremo, é se colocar na condição do outro. E Jesus se colocou na condição de servo, porque é o servo que lavava os pés do mestre. E Jesus então se colocou no lugar dos servos e lavou os pés dos discípulos, dizendo: entre vocês o amor deve ter essa circunstância, não pode ter fronteira e nem interesse. Ele deve ser gratuito e generoso. E por isso ele deixa o novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Falando do amor de Jesus, falando desse amor sem fronteira, nós chegamos à família humana, à família igreja. A igreja é o lugar, é a família onde não pode ter diferenças, onde nós vamos nos sentir irmãos, e por isso o mais diferente de mim deve se igualar a mim quando ele crê em Jesus Cristo, quando eu também creio, quando nós ouvimos e praticamos o mandamento de Jesus. Aqui todos nós somos iguais, no sentido de exercer uma função. Cada um vai, na sua diferença, servir a igreja de Jesus Cristo, mas na condição de igreja, nós somos todos irmãos. E é bonito isso, expressa muito bem na unidade dos apóstolos. Quando Judas traz Jesus e morre, ficam 11 apóstolos. E os 11 se reúnem e buscam eleger um outro para que o grupo dos apóstolos não se desfaça, mas que possam permanecer com o número simbólico de 12, como sinal de abrangência, de não faltar ninguém, de ninguém ficar fora do convívio,